Bom, então nós temos aqui um segundo exemplo, né? Que diz o seguinte, ó. Calcule a distância entre os pontos P1, 0 e Q2 e raiz de 8. Eu só quero calcular a distância entre dois pontos. E aí lá na aula, na videoaula lá, espero que vocês tenham assistido, eu falo sobre isso. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Olha, a distância entre esses dois pontos aí, que no caso são os pontos P e Q, é igual ao quê? Raiz quadrada de quem? Aí eu vou fazer a diferença dos pontos. Ó. Posso pegar aqui x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado. Tá aqui o radical, né? Mais o y do ponto P menos o y do ponto Q ao quadrado. Essa forma que se calcula a distância dos dois pontos, né? Basta eu pegar a diferença entre os x e a diferença entre os y ao quadrado. A diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, eu vou substituir os valores. Ó. Qual o valor do x do ponto P? 1. E o x do ponto Q? 2. Qual o valor do y do ponto P? 0. E o y do ponto Q? Raiz de 8. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Como é que fica, então? A distância do ponto P ao ponto Q vai ser igual a raiz quadrada de... Qual é o x do ponto P? 1. Menos o x do ponto Q? 2. Ao quadrado. Mais... Qual o valor do y do ponto Q? P quer dizer 0. Menos o y do ponto P, Q, raiz de 8. P, Q, estou confundindo tudo, hein? Eu até falei para vocês na aula que a ordem não interessa, certo? Eu poderia colocar, por exemplo, pegar aqui do ponto P primeiro, ó, fazer o seguinte. Poderia fazer, ó, 2 menos 1 e aqui raiz de 8 menos 0. Por que a ordem não interessa? Porque está ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado, o sinal não vai interferir, né? Por quê? 1 menos 2 é menos 1. E 2 menos 1 é 1. São valores diferentes. Porém, quando é elevado ao quadrado, o sinal negativo vira positivo. Então, não vai fazer diferença. Tá ok, galera? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte. A distância do ponto P até o ponto Q é igual a raiz quadrada de 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado. Mais 0 menos raiz de 8 dá menos raiz de 8 ao quadrado. Né? Se eu tivesse colocado ao contrário, ia ficar raiz de 8 menos 0, a própria raiz de 8 ao quadrado, certo? Então, não faria diferença, certo? Por causa do expoente, né? Ó, distância de P a Q é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, mais menos raiz de 8 ao quadrado. Ó. O menos, como está ao quadrado, menos com menos fica mais. Então, fica a própria raiz de 8 ao quadrado. Quando eu tenho um expoente assim, galera, eu posso fazer... esse expoente pode vir para o 8 aqui, ó. Porque eu tenho raiz de 8 vezes raiz de 8, certo? Aí fica 8 ao quadrado. E esse quadrado eu posso simplesmente cortar, né? Pode, ó, cortar aqui com o índice do radical, né? É só para você pensar que 8 ao quadrado é 64 e a raiz quadrada de 64 é 8, né? Então, é um corte aí, assim. Então, como é que vai ficar isso aí? Ficar 1 mais, cortou, sobrou 8. E 1 mais 8, quanto é 1 mais 8? A distância de P até Q é igual a raiz quadrada de mais 8, 9. Raiz quadrada de 9. E quanto é a raiz quadrada de 9, galera? 3. Então, quer dizer que a distância do ponto P até o ponto Q é 3 unidades. O que significa isso? Significa que se eles forem dois pontos que estejam num sistema de coordenadas em metros, por exemplo, eu teria uma distância aí de 3 metros entre esses dois pontos. Né? Se fosse duas cidades no mapa, separadas aí por quilômetros, aí então eu teria uma distância entre elas de 3 quilômetros. Beleza?
Vamos para o próximo exemplo aí, no próximo vídeo, ok?